Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre dor crônica na ATM. Sou Maria Fernanda Jacó, sou mestre em fisioterapia e hoje tem uma convidada especial, Juliane Vieira, conversando aqui um pouco mais com a gente sobre dor nessa região da ATM. Estou muito feliz com a sua presença, de verdade. Queria que você se apresentasse aqui para o pessoal, por favor. Oi, pessoal, eu sou a Juliane Vieira, sou fisioterapeuta formada há 13 anos. Eu fiz especialização de reeducação funcional da postura e do movimento no HC, na USP. Foi onde eu conheci a Mafê, numa aula, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ela de 2014 a 2016, e foram anos incríveis assim, para o meu crescimento profissional. Faz 5 anos, mais ou menos, que eu expandi e comecei a trabalhar com fisioterapia bucomaxilofacial. E aí agora eu estou nesse novo caminho. Legal. Vamos explicar então um pouquinho mais para o pessoal, porque não só fisioterapeutas profissionais que atuam na área da dor, mas também leigos que sofrem com as suas dores, com certeza acabam assistindo também aqui as nossas aulas. E a gente falou alguns termos que eu acho que é interessante a gente definir um pouquinho o que é, aonde é, para daí a gente conseguir puxar o nosso bate-papo. Explica aí um pouquinho para a gente o que é, então, ATM, enfim, esses termos todos que a gente vai falar hoje. Então, a articulação temporomandibular eu sempre gosto de explicar do jeito mais simples possível. Então, é o osso temporal e a mandíbula, a articulação temporomandibular fica bem nesse meinho, a dobradiça ali para poder movimentar a mandíbula. E a DTM, que todo mundo fala, né, disfunção temporomandibular, nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas nessa região da TM. Então, toda a região aqui ao redor, musculatura, nervo, ligamento, toda essa região, qualquer alteração nessa região. E aí o curioso, né, que é um conjunto de sinais e sintomas, então pode se manifestar de várias formas diferentes. Era isso que eu ia perguntar. Então, pode ser por dor, se trava a boca, ou se não consegue abrir muito, tudo isso. Exatamente. Então, muitos pacientes Ranger também, né? Muitos pacientes relatam, eu acordo com o rosto cansado, ou tem paciente, às vezes, que não tem dor, não necessariamente tem dor, mas tem aquele estalido, uma crepitação, parece que tem areinha aqui, ou tem paciente, às vezes, que relata até dor nos dentes, não é uma dor na região mesmo, mas ele refere, tenho dor no dente, dificuldade para falar, dificuldade para mastigar, tudo isso engloba a DTM. Eu acho interessante a gente falar, que me veio agora em mente também, quando a gente sente isso, quem que a gente procura? Porque eu acho que também a gente fica um pouco perdido, né? O paciente ele fica um pouco perdido por ser uma dor que muitas vezes ele demora para procurar ajuda, não costuma procurar ajuda de início, eu digo, às vezes a gente considera muito, né, o agudo, menos de 3 meses, o crônico, acima de 3 meses. Na maioria das vezes são pessoas que procuram a gente depois que já estão sofrendo de alguma questão nessa região há mais de 3 meses, e eu acho que dos primeiros profissionais que eles procuram é o ortodontista, é isso mesmo? Costuma Sim. ser dessa forma? Costuma ser, mas também muitos pacientes também têm ido atrás de bucomaxilofacial, que é o ortodontista, o dentista já especializado já, né, nessa área. E também, assim, tem pacientes que têm procurado fisioterapeutas também, mas eu sempre falo, é uma equipe toda trabalhando, né? Nunca é um profissional exclusivo. O DTM não tem como tratar sozinho. Então, Acho que acho isso é que isso é um importante ponto de falar. muito importante, muito Sim. importante. E aí? Estamos com a dor, o que a gente faz quando a gente procura um profissional? E em que sentido a minha pergunta? Qual que é o olhar que a gente tem que ter na fisioterapia? E aí hoje, gente, a gente vai focar bem o nosso bate-papo na fisioterapia, até porque o canal, né, aqui que eu alimento todas as aulas e vídeos é voltado mesmo para um tratamento não farmacológico, ou seja, de exercícios de movimentos, tudo que a fisioterapia vai, de alguma forma, abranger para trazer alívios de dores. E aí, o que a gente faz? Quando o paciente procura a gente na fisioterapia,
qual que é o primeiro passo ali na avaliação? Quais são suas preocupações, Ju, de olhar e achar ali no paciente, procurar, entender? Sim. Na verdade, assim, quando esse paciente chega, é aquele paciente que a gente vai olhar como um todo. Não dá para a gente ficar olhando só para a TM. Ah, ele chegou com a dor aqui, vou olhar para. Não tem como. A avaliação, ela precisa ter o olhar como um todo. Tem um instrumento de avaliação muito utilizado também, que é o DCTMD, que é um questionário e que, na verdade, é um instrumento muito utilizado por profissionais que trabalham dentro dessa área. Eu estou falando dele só porque ele dá um norte em relação tanto ao que perguntar, ao que avaliar. Então, desde as questões emocionais, desde as palpações musculares, desde os movimentos mandibulares. Então, assim, o que é muito importante é a gente investigar a história desse paciente. Às vezes ele tem uma dor ali, já fiz 1000 tratamentos para dor de cabeça, eu nunca tive melhora. Já te chama atenção. Eu estou fazendo acompanhamento com psiquiatra, estou fazendo acompanhamento com psicólogo, então já te chama atenção para a questão emocional, porque todos esses fatores, eles estarão envolvidos. E aí a nossa parte também da questão muscular, da questão de amplitude de movimento, da mandíbula, né? Ele tem uma abertura de boca, como que é, os movimentos de lateralidade, então tudo isso a gente vai olhar, mas a gente vai olhar também para cervical, vou olhar também para a postura, é um todo. Então, assim, às vezes eu até, quando o paciente já avisa, quero marcar um atendimento, às vezes eu já mando um formulário para ele preencher antes, para eu rastrear, para no dia da avaliação a gente conseguir otimizar ainda mais esse tempo, porque é um paciente complexo, não é só uma coisa, né? Então... Não, eu acho importante falar isso, né? Eu falo muito de dor crônica e eu gosto de enfatizar isso. Se a gente tratasse de forma... um paciente complexo a gente não consegue tratar de forma simples, né? Infelizmente. Lógico que a gente gostaria. Lógico que a gente gostaria de aliviar o mais rápido possível a dor, mas muitas vezes situações mesmo complexas envolvem questões complexas desde a nossa avaliação, né, até o nosso tratamento. Eu acho que daí você falou um monte de coisa aí importante, que me fez lembrar o seguinte, é algo que também eu trago muito aqui para o pessoal. Quando a gente inicia, né, uma avaliação, a importância de, primeiro, a gente entender todo um comportamento de dor, desde intensidade, a frequência com que ela aparece, o local, que às vezes não é só na região e que pode, né, você já acabou de falar, irradiar, que seja para uma região temporal ou região occipital, nuca, né, pegando a cervical, e aí vai, né? Aqui também, até às vezes torácica, né? Eu chuto dizer aqui que tem um local importante da gente avaliar. Esse trouxe a questão da própria amplitude, não só, né, de ATM, da própria abertura e fechamento da boca, como que ela abre, cervical também. Enfim, eu acho que é importante a gente trazer mesmo esses pontos para a gente sempre ter uma preocupação grande de entender mesmo o todo desse paciente. E aí você falou de dor de cabeça. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? O que você vê? O que você identifica na avaliação? Eu sei que a gente tem, não sei se vocês sabiam, a gente tem mais de 200 tipos de dores de cabeça classificados na ciência, muito mais. Existem as dores de cabeça primárias, que é quando você realmente identifica uma causa, e as secundárias, e algumas dessas caem de forma associada à dor da TM. Acho que seria legal a gente contar um pouquinho. E uma coisa até interessante, Fê, que normalmente esses pacientes, quando eles chegam para mim, eles chegam por conta de, eu não consigo abrir a boca, não estou conseguindo comer direito e tal. E toda essa avaliação, na verdade, ela não é para ser um checklist. Toda essa avaliação é para a gente ir direcionando. E uma das perguntas que eu falo é em relação à dor de cabeça, porque como ele está ali por causa da boca, ele nem pensa que a dor de cabeça pode ter. Interessante. Então, isso é legal, porque assim, mesmo que ele não venha para mim por conta da dor de cabeça,
parece que para ele é até um alívio. Ah, nossa, pode ter relação ou não, né? Então, assim. Como se estivesse tratando de duas coisas distintas e não entendesse que isso poderia ter uma relação, né? Tem muitos que eles falam, não, mas eu já faço tratamento, né? Ah, eu faço tratamento para enxaqueca, tá tudo certo, né? Então, assim, não é uma coisa que ele espera do tratamento, mas na hora da avaliação que a gente vai conversando, e eu vou conversando sobre a relação, né? Então, se a gente pensar desde as relações mecânicas, né, que a gente sabe que não é o fator principal, porque DTM tem um monte de coisa, como a gente já conversou. Tem a questão neuronal, que a gente conversou um pouquinho também, em relação ao estímulo ali do trigêmeo, pensando também. Isso melhor, isso é interessante. Pensando ali desde dos ramos, né, cervicais de C1 e C2, e pensando nos músculos mastigatórios, eles são inervados pelo nervo trigêmeo. E aí, o que acontece? No núcleo ali ganglionar do trigêmeo, se você tem um estímulo, se a gente pensar aí numa sensação ali que aconteceu uma inflamação no tecido. Começou com uma inflamação no tecido, e essa informação periférica foi chegando para esse núcleo, todo o restante dos ramos, eles podem ser excitados também. E isso pode levar a uma sensibilização central, que aí a gente vai para a dor crônica. Então, assim, inicialmente a gente está falando de um problema ali que começou, que pode começar na TM, só que daqui a pouco ele já começa. Não, tem uma paciente que ela me falou uma frase que eu achei até engraçada. Ela falou, Ju, eu tenho dor na cara. É dor aqui, aqui, aqui. Eu sempre achei que era sinusite. Bem Ela do falou trigêmeo. exatamente. Então, pegou todos os ramos. E aí, o que é muito legal, porque fazendo todo o tratamento, a pergunta que é, e aí, como que tá? Você tá com dor? Não, nunca mais tive dor. Então, Legal. isso é muito legal, né? Claro que, enfim, é uma série de coisas, né, que a gente trata, não é uma matemática tão exata, né? Mas é legal a gente ter esse olhar para o paciente, porque às vezes é isso, ela estava tomando remédio para sinusite e melhorava. E ela acreditava que era sinusite. E ela não tinha noção que o nervo trigêmeo poderia trazer toda essa sensibilização. Então, tanto em relação à dor de cabeça quanto à dor cervical, é a mesma via dolorosa ali, está muito perto, né, esse estímulo. Sim, de novo a importância de um bom diagnóstico para realmente você pensar num bom tratamento, né? E acho que essa questão do nervo, eu acho isso incrível. Eu gosto muito das publicações, não sei se conhece da doutora Débora, que é a pesquisadora de cefaleias, entra também um pouco na questão de DTM, mas ela cresceu muito nas publicações dela, o grupo de pesquisa dela na USP de Ribeirão, e ela é uma referência internacional na parte de também tratamento não medicamentoso, ela como fisioterapeuta encabeçando um grupo de pesquisa muito grande já há alguns anos lá, e eu também tive a oportunidade de fazer alguns cursos com ela, uma pessoa incrível, e eu me lembro também aprendendo muito disso, de tipo, os tipos de dores de cabeça, né, que a gente atua na fisioterapia. Então, ela fala muito, né, da cefaleia cervicogênica, da cefaleia tensional e da enxaqueca. E ela coloca, né, não é que a gente vai tratar a enxaqueca tem as suas questões dentro de uma dor, dentro da categoria de dor nociplástica. Mas o fato dela, no momento que vem a dor, tensionar determinados músculos e, de alguma forma, também, dependendo da extensão da questões do paciente, vamos supor que seja um paciente que também venha com uma DTM, né? A importância exatamente disso, da gente entender como que a dor de cabeça ela funciona, e entender também como a DTM funciona, e saber que no momento que você tem aquela dor, e aí aqueles nociceptores, né, que são os receptores aqui táteis, externos, estão mandando essa informação para o cérebro, tipo, tem uma coisa aí que não está legal. Aí chega bem nesse núcleo trigêmeo cervical, que fica no tálamo, e ali fica tudo hipersensível, porque vai chegando sinapses. E aí vão disparando outras sinapses. Então, é por esse motivo que a gente associa, viu, gente, a DTM, a dor na articulação temporomandibular, com a dor de cabeça ou vice-versa. Então, não é que você tem que ter isso e vai ter dor de cabeça, ou ter dor de cabeça e vai ter isso. Enfim,
Aliás, também, quando a gente trata, a gente não fica procurando o ovo ou a galinha também, né? Exatamente. A gente trata tudo, acho isso importante falar também. Sim, Não, exatamente. legal. E, e a questão alimentar? Tem influência também? Como que é, Ju? Como que você faz sua avaliação nessa parte? Você diz em relação ao tipo de alimento ou em relação Também de dureza, de tudo então, isso. isso Qual é que é a uma influência de pacientes que sofrem de DTM com a questão alimentar? na Existe verdade, isso? eles começam a ter medo de comer. Essa é a realidade. Então, o desconforto é tão grande. Eu tive até um paciente que ele estava emagrecendo muito e ele falou: Ju, eu tenho medo de comer, eu não quero ficar com dor. Inclusive, ele era músico, então, se ele ficasse com muita dor, ele não conseguiria tocar o instrumento dele. Então, às vezes, ele abria mão de comer, né? Meu Que é algo Deus. importante. Então, por conta da limitação, às vezes, da abertura de boca, não tem a segurança, eu vou morder uma maçã. Esquece, vou comer um hambúrguer, esquece. Então, além da abertura, a consistência dos alimentos, né? Se são alimentos mais rígidos, vai incomodar mais, vai gerando dor. Então, começa a gerar esse medo, e aí a hora da alimentação, que era para ser algo prazeroso, vira um transtorno, né? Na verdade. Então, é bem complicado. Entendi. Você falou de músico. Você atende bastante? Atendo. Eu atendo música, eu comecei a atender, na verdade, junto com uma fono, cantores. E aí foi muito legal, porque na verdade ela me procurou porque ela falou assim: Ju, tem vários cantores que têm lesões na prega vocal, só que na verdade eles desenvolveram essa lesão porque eles precisavam abrir a boca, ter uma abertura de boca considerada ali para ele conseguir fazer a projeção do som adequado. Ele não tem, ele tem uma alteração na TM, ele não tem essa abertura de boca. O que acontece? Ele começa a forçar mais para conseguir projetar aquele som. E aí foi muito legal esse período que eu trabalhei com ela, eu consegui estudar muito o movimento, que é algo que eu já gosto de fazer, né? E aí, a partir disso, depois eu comecei a atender muitos pacientes de instrumentos de sopro. Então, saxofonista, trompetistas, e tem toda essa mobilidade na língua, na mandíbula mesmo, né? Eles modulam muito a projeção do ar ali, então tem muita relação. E quando essa musculatura fica muito tensionada, isso atrapalha muito a performance deles, né? Então, pacientes que tocam em orquestras de alto nível, né? Então, Demais. realmente é. E o impacto que tem, tanto que eles falam, mas nunca ninguém me falou isso. Então, é engraçado que teve o atendimento, aí contou para o outro, e dá um alívio, porque eles falam assim, a gente fala, mas ninguém fala sobre isso. Sim. Então, você vê alguém falando e tendo essa melhora, dá um alívio, sabe? Porque realmente é algo que dá para trabalhar essa musculatura, né? Legal, não, com certeza, com certeza. E aí a gente vamos entrar já na parte um pouquinho de tratamento, porque eu acho que você trouxe também aí nessa sua fala algumas questões do quanto então essa dor realmente ela é ampla, como também qualquer dor crônica, onde a gente fala de tem que ter esse olhar não só físico, mas também eu tenho que ter um olhar da dimensão que a dor toma. Também nas minhas questões emocionais, nos meus relacionamentos, na minha vida profissional, no meu social, enfim. Uhum. E como você falou no início, né, lá, como a avaliação guia a gente, porque isso é uma coisa que eu também falo muito. Vai depender de paciente para paciente. Tem paciente que pesa-se mais uma questão, às vezes, emocional, enquanto o outro pesa-se um pouco mais uma questão mais física, biomecânica, enquanto o outro é uma questão, às vezes, como você falou, de trabalho, e isso Uhum. influencia. Então, para ele tocar melhor ou cantar melhor, ele vai deixar de comer, e aí, meu Deus, Uhum. começa a tomar uma proporção grande. Como que você atua, como que você entra nessa questão desse trabalho, não só seu também, de ter esse olhar completo, mas também desse direcionamento e encaminhamento para outros profissionais, e também Uhum. nessa sua conversa com Uhum. eles, ali durante o tratamento, para trazer um pouco dessa educação, né, em dor. Conta um Sim. pouquinho. Com certeza. Eu acho que assim, exatamente como você falou, depende muito do perfil de cada paciente. Eu acho que não tem como tratar, colocar todo mundo na mesma caixinha, porque eu atendo vários pacientes com DTM e assim,
cada um é muito diferente, e isso vai influenciar a forma que eu vou conduzir, né? Então, por exemplo, se essa questão eu tento ao máximo tentar entender ali o contexto dele, como que são os hábitos dele, as rotinas dele, tudo isso vai impactar no sucesso do tratamento. Então, a gente vai desde uma autoeducação ali, né? Ele organizar para aquela musculatura ficar mais relaxada. Então, o que a gente pode fazer? E eu sempre falo assim: eu não quero que você dependa da fisioterapia. Né? Eu vou ter um papel importante aí na sua vida, mas você não pode depender. Para isso, você vai ter que fazer. E trazer essa responsabilidade, porque é um atendimento em parceria, não tem como, não tem como. Então, por exemplo, esses pacientes que são músicos, uma coisa muito importante, quando eles vão marcar a sessão, que é a primeira vez, eu sempre pergunto: você tem alguma performance assim esperada, algo importante próximo? Por quê? Às vezes, quando a gente trabalha a musculatura, muda a embocadura dele. E se ele tiver algo importante para apresentar, aí ele vai querer me matar, né? Então, isso é uma coisa importante. Interessante! É parecido, né, quando a gente fala de atender tenista com escoliose, tipo, não corrige, deixa ela, deixa ele. Exatamente, porque isso eu tenho que saber, entendeu? Eu tenho que conversar com ele para entender. Ou não, é outro paciente, não, eu tô no pico de dor, não tô conseguindo, já atendi paciente, eu não tô conseguindo comer, não tô conseguindo falar de tanta dor. Ah, beleza, então a gente vai conduzir de outra forma. O que a gente pode fazer aí para amenizar? Então, tudo é muito conversado, mas eu sempre tento entender qual é o momento dele, né? O que está influenciando ali, para a gente ir de modo mais assertivo. Né? Então, se é algo agudo, tentar trazer esse alívio, mas saber que, por exemplo, se no caso desse paciente que é músico, esse alívio vai custar a performance dele nesse momento. Então, talvez ele tenha que segurar um pouquinho. Tudo é uma questão de conversar e tentar organizar, né? Para que seja benéfico para ele. Gente, não, é muito interessante, porque é algo também que eu coloco muito para os meus alunos, o quanto a gente realmente tem que ter esse olhar de que primeiro que esse paciente, como a gente já veio falando, e aí na hora do tratamento, em que momento ele está. Exato. Né? E eu acho muito importante, eu coloco isso muito nas minhas aulas, o quanto é importante a gente dividir isso, eu coloco às vezes em 3 estágios. Né? Eu estou no primeiro estágio que o paciente está com muita dor, eu preciso entrar só com analgesia, alívio, um controle de dor, um controle de sintoma, começar ali um trabalho com ele, ou eu já estou com um paciente onde eu já vou começar a introduzir a parte de controle motor, né, de exercício, mais suave ainda, porque também ainda tem uma dor presente, eu tenho que começar a abordar essas questões, e aí eu já estou, às vezes, com o paciente já lá na frente, onde ele já está com uma dor mais controlada, já está mais bem educado, e aí sim, entrando muito nesse ponto de não depender da físio, eu já estou desmamando, ele já tem um autogerenciamento maior aí da dor, né, enfim. Conta para mim, então, um pouquinho mais dessas fases, assim, o que você, que tem de evidência, o que você costuma também utilizar na sua prática clínica, na parte desse alívio de dor, porque eu sei também que os nossos recursos manuais também são bem importantes, eles entram muito aí, né? Não Sim. só, enfim, outros, acho que você vai comentar. Em relação à evidência, a terapia manual, assim, com certeza, já tem, né, muitos estudos, muitos trabalhos mostrando a eficácia da terapia manual para DTM. Laser também, eu uso bastante também, auxilia muito trazer esse conforto, mas aí, Fê, entra de novo no que a gente acabou de falar. Cada paciente é um paciente diferente. Então, por exemplo, mesmo que a questão da terapia manual traga esse conforto, às vezes o paciente ele está com tanta dor que ao toque ele já sente um incômodo. Então, às vezes eu abro mão um pouco, eu começo a trabalhar outras musculaturas que estão rígidas, por exemplo, eu começo a trabalhar um pouco a cervical, a respiração dele, eu vou trabalhando mais técnicas de relaxamento, pensando no relaxamento corporal como um todo mesmo, para depois, num segundo momento, eu conseguir ir exatamente naquele tecido que está mais inflamado, porque ele desenvolveu uma hiperalgesia naquela região. Então, às vezes, eu não consigo de pronto trazer essa melhora naquele dia, entendeu? Naquele dia do pico da dor.
Então, eu utilizo muito essas técnicas também, às vezes de respiração, de relaxamento. E assim, até na sessão, dependendo de como o paciente chega, é a sessão que eu peço para, assim, na clínica mesmo, gente, vamos diminuir o barulho, coloco ali um sonzinho, uma coisa para ajudar a relaxar. Porque esse paciente, ele tá, muitas vezes, num pico de estresse muito grande. Então, só o fato dele conseguir, né, fazer esse treinamento ali de respiração, aquele momento para ele é o momento desse relaxamento. Isso já vai ajudar muito em todo o restante que eu vou querer trabalhar. E eu vou trabalhar depois também numa segunda fase, aí, quando essa musculatura já está mais relaxada, eu vou trabalhar exercícios específicos também. Então, é importante também falar que eu trabalho tanto as musculaturas extra-oral quanto intra-oral. Tem exercícios que a gente faz intra-oral, que eu tenho que fazer manipulação, às vezes uma mobilização articular, dependendo do caso, intra-oral. Então a gente vai relaxar toda essa musculatura, depois vai trabalhar. Outra coisa que eu uso muito também é o hiperboloide. Não sei se você já viu falar. Não, como que é? O hiperboloide, ele é tipo uma pecinha de silicone, assim, bem pequenininho. Ele tem um formato meio cilíndrico e ele ajuda muito nos exercícios mandibulares. Ah, que interessante. Referência para o paciente. Então, eu quero fazer um exercício de lateralidade. Eu coloco o hiperboloide, eu peço para ele fazer, ele não vai tocar os dentes. Isso ajuda em relação ao posicionamento da TM dele, como que vai ficar a TM dele também. Então, ajuda a dar uma referência, porque às vezes, Fê, eu peço para esse paciente, essa musculatura está tão desorganizada, eu falo para ele, leva sua mandíbula para o lado direito, vai para o esquerdo, vai para baixo, vai para cima. Ele não tem essa informação sensorial mesmo, não tem essa consciência da onde que a mandíbula dele está indo. Ele falou, mas eu tô tentando, mas não vai. Então, assim, tudo isso a gente vai trabalhando para ajudar, para ele ter essa referência. Então, a gente vai trabalhar, e depois eu gosto também de trabalhar esses exercícios mandibulares junto com exercícios de cervical, por exemplo, ou até de estabilização escapular. Então, a gente vai trabalhar a escápula com movimentos mandibulares também. É muito legal, assim, eles veem muito toda essa melhora, e aí vai trazendo essa consciência corporal, né? E aí eu acho interessante, porque daí tem gente que pode estar perguntando, por que eu convidei a Ju para falar de DTM, eu que fico falando muito de dor crônica e a parte de exercício. Eu acho que é exatamente isso, né? Você trouxe tanto questão de quando está muito hiperálgico ou com uma alodinia local e a gente não consegue fazer esse acesso local, ou mesmo já entrando em controle motor, que daí precisa também trabalhar outras regiões do corpo, eu acho que o quanto é interessante isso, a gente sempre tem que ter esse olhar do todo, porque muitas das vezes, né, fazer exercício em outras áreas do corpo vai dar um suporte, não só imediato de uma ligação direta para a ATM, mas também numa ação sistêmica do quanto a atividade física vai promover também uma melhora no controle da dor, a gente sabendo de todas as liberações que a atividade física promove de neurotransmissores, substâncias que ajudam no controle de dor, e a gente tem que ter esse olhar também e essa orientação também para o paciente ir aos poucos e evoluindo para essas conquistas, né, ou para essas mudanças de hábito de vida e tudo mais, né? Acho que isso tem uma importância grande, né? Legal. E uma coisa que eu acho que é importante falar também até isso envolve também essa educação do paciente, porque às vezes ele acaba se acostumando de, não, tudo tem que liberar, eu tô com dor, tem que liberar. E às vezes não, eu sempre falo, não, tem vezes que a gente vai ter que liberar sim, mas tem vezes, tenta fazer um pouquinho do exercício, sabe? Tenta fazer um pouquinho desse movimento, porque às vezes, como a dor é tão importante, acaba ficando realmente com aquele medo, a cinesiofobia, né? O medo de se movimentar. Não, mas se eu fizer não vai piorar? Né? Não, primeiro você vai tentar, vamos tentar. Então, isso é uma coisa legal também, de ver essa mudança nos pacientes. Não, então eu não preciso fazer tudo só para ficar liberando. Não, eu posso fazer um pouquinho de exercício e ter esse conforto também. Então, acho que isso é legal. Não, isso é muito importante. Acho que realmente a gente tem que mudar uma consciência da sociedade, né, nesse sentido. Eu acho que esse muito papel também que eu acho que eu tenho feito nesse sentido. Eu vejo que tem uma
uma dificuldade da sociedade em geral que sofre de dor crônica e quando procura a gente, entender que dependendo do exercício, sim, ele é benéfico, ele vai ser benéfico e é através dele que a gente vai melhorar, vai controlar a dor, vai devagarinho conseguir sair dessa condição. E eu acho que a gente veio de anos atrás de uma educação um pouco errônea nesse sentido de tá com dor, tem que parar tudo, tá com dor, tem que ficar em repouso. E hoje a gente sabe, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Principalmente mesmo que seja algo agudo, né? Mesmo que sendo agudo, o repouso. Eu vou falar agora dados de dor lombar, que é o que eu mais estudo. São no máximo 2 diazinhos, e olhe lá, você já tem isso da última guideline, mas tem outras referências que já mostram que nem é isso. A gente chama isso mesmo de um repouso relativo. Às vezes você vai parar determinado movimento que a gente realmente vai pedir para dar uma parada, mas o resto você vai fazer, né? Não é para ficar na cama parado, que isso muitas vezes podem trazer outros malefícios que não é o que a gente quer, né? Sim. É bem isso, verdade. E uma coisa que você falou também, Fê, em relação, até você citou da dor lombar crônica, né? E assim, a DTM, ela tem tomado aí o segundo lugar de condição aí esquelética, incapacitante na população. Então, assim, não é um assunto muito falado, né? Ela só está abaixo da dor lombar crônica. Às vezes as pessoas nem sabem o que é a tal da DTM. Principalmente depois da pandemia, também aumentou muito o número de casos por conta de estresse. E, assim, vários fatores, a gente fala que a DTM é multifatorial, né? Só que vários fatores da DTM, que entra a questão psicológica, a questão mecânica, muitos fatores que a gente fala do modelo biopsicossocial, eles estão associados também com os fatores perpetuantes ali da dor crônica. Sim. Então, é algo da gente realmente parar e olhar e dar um pouco de atenção para isso também, né? Uau, né? E entra isso. Ai, gente, eu fico super preocupada com essas questões, porque entra em questão de saúde pública. Total. A gente precisa mudar esse cenário, porque realmente o paciente ele se sente completamente perdido no que ele tem que fazer, no que ele tem que buscar, no que ele tem que procurar. Fica anos vividos em afastamento, acho que de forma absurda. Eu não sei os dados daí da parte de DTM, mas acredito que seja alto como da dor lombar. A dor de cabeça também, né? Ela é um dos 5 mais, se eu não me engano, ali de afastamento por incapacidade física também, né? Então, acho que o único recado que a gente pode dar, e eu até vou te pedir também para você deixar um recado para todos, tanto a população em geral, quanto os profissionais que atuam com dor, mas para mim o recado é muito esse: se exercitem. Se você não consegue fazer na região que você está com dor, que realmente às vezes a gente vai ter que ter uma condução de uma forma ali adequada e orientada, mas faça de uma forma que você consiga se desenvolver de um exercício de uma outra forma saudável. Comece uma caminhada, se você achar que é possível. Eu sempre gosto da caminhada porque eu falo que é o exercício mais democrático possível. Sim, é verdade. Não tem que ter um tênis, não tem que ter nada disso. Qualquer coisa no seu pé, se quiser ir até descalço na grama, tá tudo ótimo, tá valendo. Vá, sai e faça, né? Eu acho que é algo que a gente consegue fazer sem gastar nenhum real. É o nosso tempo por nós, né? E isso já vai trazer um benefício muito grande, a gente começar dessa forma, né? Sim, e eu acho que o recado que eu gostaria de deixar e que eu sempre falo para os pacientes é: não existe dor normal. Então, se você está sentindo alguma dor, dê atenção. A dor ela é um sinal de que tem algo errado. Então, vai atrás, não se contente, fala: não, mas a minha mandíbula às vezes sai do lugar, mas é normal. Não, mas na hora que se eu como muito, se eu vou no churrasco, depois eu fico com dor, é normal. Não tem dor normal, não existe dor normal. Quanto mais tempo, né, você demorar para olhar para essa situação, mais difícil vai ser o tratamento, né? Então, assim, não existe dor normal. Se o seu corpo sinalizou, ouça o seu corpo.
Se atente ao que o seu corpo está falando. Ele está falando alguma coisa para você. Não veja a dor como algo ruim. Na verdade, é um aviso de que tem algo errado, né? Então, dê ouvidos ao seu corpo. Exatamente, busque ajuda, né? Uhum. Exatamente. Ai, Ju, muito obrigada, de verdade, foi um bate-papo muito gostoso, muito esclarecedor e acho que muito importante para muitas pessoas. Obrigada mesmo, queria te agradecer. Obrigada, Fê. Eu que agradeço a oportunidade.